dada ao nome do Senhor. Ela está um tanto quanto nervosa, né? Eu estava dizendo para ela ali, o Senhor já tem nos dado a oportunidade de estar há 12 anos ministrando, né? E todas as vezes que eu venho à frente, é como se fosse a primeira vez, né? Isso é temor ao Senhor, amém, amor? Porque quando a gente não tem temor, a gente vai de qualquer jeito, não está nem aí, né? A gente acha que é o pau, mas quando a gente depende do Senhor, aí Ele faz, amém? Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Vira as suas mãos para cá, sentar às vezes, aleluia. Pai santo e maravilhoso, aqui está a tua filha, Pai, diante do teu altar, com essa responsabilidade tão grande, Pai, de ministrar a tua palavra. Mas eu sei, Senhor amado, que o Senhor conhece o coração da tua filha, as intenções dela. O Senhor sabe do temor que está no coração da tua filha. Senhor, que tem tanto desejo de falar do teu amor, e que por vezes, ó Deus, pede para pregar, aleluia, isso é muito bom, e eu sei que isso alegra o teu coração. Então, Espírito Santo, que o Senhor possa vir com a tua unção, com o teu poder, reveste a tua filha. Eu peço a bênção do Senhor sobre ela, porque a tua palavra já é abençoada, e que cada um de nós possamos receber essa palavra como alimento, e possamos, Senhor, nos saciar, e sairmos daqui mais forte. Use e capacita a tua filha. É o que nós pedimos a ti. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Amém. Eu queria começar pedindo para as pessoas que eu convidei que se levantassem. Rapidinho. Eu queria dizer para vocês que eu não chamei vocês para me ver. Mas o amor que eu sinto por vocês é tão grande que eu não posso deixar de compartilhar um pouco de Deus para com vocês. E eu agradeço de coração por cada um de vocês aqui nessa noite. Mesmo sentados, vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses 3. E a gente vai ler todo o capítulo, mas em versículos alternados. Diz o seguinte: o subtítulo já diz: a união com Cristo glorificado. Portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo é a nossa vida se manifestar, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. O próximo subtítulo diz aqui: os resultados dessa união, os vícios devem ser abandonados. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Porque essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Agora vamos lá para o versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Versículo 10. E vos revestiste do novo homem, que se refez para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E o próximo subtítulo diz: as virtudes devem ser cultivadas. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade.
suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Agora vamos lá para o versículo 17. E tudo o que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E o próximo subtítulo diz: os deveres da família. Esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amarguras. Filhos, contudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Vamos para o versículo 23. Tudo quanto fizestes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. E por fim, 25. Pois aquele que faz justiça receberá em troca a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Amém? Amém. E o culto dessa noite leva como título família. E eu venho pensando muito sobre as famílias de hoje, que praticamente todas, claro, todas têm algum erro, alguma coisa, mas as famílias estão sendo destruídas. E eu fiquei pensando, Deus, o que falta na família? E de tanto eu perguntar, eu recebi a resposta. O que falta na família de hoje em dia é o diálogo. E aí, na minha ministração, eu tinha colocado as filhas do Cristo como exemplo, mas elas não estão. Mas a Laira é bebê de colo, a Lara é bebê de colo, e a Yasmin deve ter uns 5, 6 anos. Então, se eu chegar na Lara, eu vou falar de uma forma, né? E bem bobinho, porque a gente, por criança, a gente fica bobo. Se eu chegar na Yasmin, eu vou falar de uma outra forma. Mas se eu chegar na Yasmin e falar da forma que eu falei com a Lara, a Yasmin, ela vai sorrir na minha cara, principalmente porque ela é muito inteligente. Se eu chegar na Lara e falar como eu converso com a Yasmin, a bichinha deve até chorar, porque não vai entender nada. Então essa é a questão. Talvez até exista diálogo, mas está errado. Porque a gente esquece que as pessoas crescem. E de acordo com o que a gente cresce, é necessário que a conversa mude. Talvez é necessário que os pais vejam os filhos, não suas criancinhas de volta, amem como tal, mas deixam-os crescer e façam valer a pena. Porque talvez você reclama que o seu filho não fala com você, mas será que você já parou para pensar que você não está sendo um pai como deveria? Porque muitos dos filhos, eles veem os pais como aquele cara que manda e desmanda. Então eu fico amedrontada. Mas não é isso que o filho quer. O filho, ele precisa de um pai amigo, um pai presente, um pai da onde ele chega e ele fala qualquer tipo de assunto. E o pai vai ter uma palavra para falar com ele, sabe? Uma palavra de amor, uma palavra de conforto. E mesmo que seja para corrigir, vai corrigir com amor, porque não vai ser a raiva do homem, mas vai ser a vontade de Deus. Amém? E lá em casa, a gente, principalmente eu tenho a liberdade de falar o que vocês imaginarem e o que vocês não imaginarem. Para o meu pai e para minha mãe. Qualquer tipo de assunto. E eu acho isso fundamental, porque eu tenho minhas amigas, eu tenho meus amigos, mas antes de conversar com eles, eu chego no meu pai e na minha mãe. E muitas das vezes, a gente não tem uns amigos assim muito qualidade, né? Aí a gente não tem o apoio do pai, a gente vai recorrer a quem? Ao amigo. E o amigo, ele não vai te dar a palavra certa. Talvez o amigo, ele esteja meio bagunçado na caminhada, e aí quem vai falar para você é o inimigo, e não é Deus. Então procure ser amigo do teu pai, procure ser amigo da tua mãe, vale a pena. Eles te amam, eles te colocaram no mundo, e eles te criam com todo esforço e todo amor. Por mais que você ache ruim, às vezes, ninguém é perfeito, mas eu te garanto que é pro teu bem. Vamos fazer um
E essa corda aqui, não sei como ela vai, mas tá bom. Essa parte aqui é a nossa vida. Toda essa parte lá, imagina que isso aqui seja infinito. Eu não acho uma corda branca, então isso aqui é a cor do céu, tá bom? Aqui é a eternidade. E aqui, a gente, eu não sei, mas a gente é tão falho que se eu perguntar para vocês quem é que quer a eternidade, eu posso dizer que com convicção todos vão levantar a mão. Mas as nossas atitudes, às vezes, não é de quem quer a eternidade. Porque aqui, ó, eu penso assim, caramba, essa parte aqui eu vou curtir muito. Como eu jogo bola, essa parte aqui eu vou jogar muita bola. Aí nessa parte aqui, eu vou deixar pra minha família. Nessa partezinha aqui, ó, eu vou viajar com meus amigos. Aí aqui perto do fim, eu vou curtir mais um pouco, porque a vida é uma só, então eu não posso perder tempo, né? Aí acaba a vida. E o tempo para Deus? A gente esquece. A gente esquece do cara que nos criou. Mas se eu perguntar para vocês e para mim mesmo, se a gente quer a eternidade, é claro que a gente quer. Mas a gente não faz um esforço para que isso aconteça, sabe? Porque é necessário renúncia. E nessa parte aqui da dinâmica, eu vou contar para vocês um testemunho sobre um rapaz que há mais ou menos uns 3 meses ele me mandou uma mensagem e ele pediu pra gente se encontrar e eu falei não, e ele logo enfurecido me mandou assim, é por isso que eu não gosto de igreja. Aí eu falei assim, cara, não é só a igreja, mas é algo que eu venho construindo com o tempo, e um momento contigo não vale a pena todo o esforço e todo o trabalho que eu estou tendo para constituir uma intimidade com Deus. Então vai me desculpando, mas a resposta é não. E ele ficou enfurecido. Dizer não para o pecado é fácil? Não é. Mas quando a gente se acha incapaz, e quase todas as vezes nós somos mesmo incapazes, corra, fuja. A Bíblia mesmo diz isso. Não banque o valentão porque você vai cair. E há quase um mês atrás, eu fui jogar um fute na meu pai. E lá estava muito lotado, tipo muito lotado mesmo. E um cara, nervosinho, chegou e deu uma pancada no meu pai. E você já deve imaginar como eu fiquei. Isso mesmo, na próxima oportunidade que eu tive, eu dei uma nele. Mas eu não estava certa. Eu não estava certa. E era a terceira partida do horário. Então, tinha acabado de começar. O que eu fiz? Eu peguei a chave do fiorinho e fui embora. Porque eu não vou me colocar à prova. Eu não vou correr esse risco. Eu fui embora. Eu não era capaz. A minha cabeça estava a mil naquele dia. Eu ia me machucar, porque eu sou mulher. E eu estava com raiva. Bateram no meu pai. Eu ia com tudo neles, mas um trisque de qualquer um deles ia me derrubar, ia me machucar. Além de pecar contra Deus, eu poderia sair machucado. E muitas das vezes é isso, o pecado nos machuca. Por mais que a gente não veja, mas o pecado nos machuca. E quando a gente se der conta, a gente já vai estar todo estraçalhado. Então não espere você estar assim, de por baixo, para poder entender que Deus é mais na sua vida. Que a eternidade que nós queremos está em Deus. E para que a gente almeje a eternidade, é necessário abdicar muitas coisas. É necessário dizer muito não. É necessário fugir de muitos eventuais pecados que estão à nossa volta a todo momento. Então, para a gente não perder a eternidade. Porque quem aqui que imagina ter um encontro com Deus? Que olhar para Ele face a face, sabe? E dizer para Ele o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso. E se você for um bom filho, você também vai escutar isso de volta. Então eu te peço, por favor, não deixe o inimigo te traçar não deixe o inimigo te pegar não, porque basta um deslize nosso, para ele acabar com a nossa vida, para ele acabar com nossos sonhos.
motivos para se manter avivado. Um deles é que todo tempo é tempo de crescer em conhecimento e em graça. O segundo é porque nós somos seres humanos e a caminhada é árdua para muitos de nós. E a gente cansa. Então a gente precisa se manter avivado para que nada venha tirar a nossa eternidade. E o terceiro motivo, dentre vários, é que a vinda de Jesus está próxima. Literalmente próxima. Porque talvez muitos de nós fiquem imaginando assim, cara, desde quando meu tataravô existe, que tem essa historinha de que Jesus está vindo. Mas eu te falo nessa noite, uma coisa que você já sabe: Jesus volta para várias pessoas todos os dias. E a vida é um enigma, a gente não sabe o dia da partida. Então não é porque que Jesus não veio buscar a sua igreja que você vai descansar, que você vai amolecer e começar a avacalhar. Não pode. Não pode. Permaneça firme, porque nós vamos herdar a eternidade com o Senhor. Então não deixe o mundo te sujar. E às vezes não é nem o mundo, a gente que quer, a gente vai com as nossas próprias pernas. Isso para Deus dói, sabe? Porque Ele deu seu filho para morrer naquela cruz, por mim e por você. E a gente não pensa duas vezes em sujar o nome dele, em fazer coisas que não é agradável a ele. Então, por favor, pense, reflita e mantenha em você um coração avivado, porque Jesus está próximo para cada um de nós, amém? E eu separei 3 pontos dessa ministração que a gente precisa ser ou ter para se manter avivado. Um deles é obediência. E já me veio na cabeça o grande Samuel, que ele diz: é melhor obedecer do que sacrificar. E aí também me veio na cabeça Sansão, que era um cara que foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, um nazireu. Ele tinha tudo para dar certo, mas ele não quis. Só que aí, antes da continuidade, eu queria dizer para vocês o que eu entendo sobre os heróis da Bíblia, tirando Jesus Cristo que não pecou. Eu acredito, esse é o meu modo de ver, eu acredito que eles, a maioria deles, se não me engano todos, pecaram. Mas isso aconteceu e já predestinado para nós não usar de desculpa e falar assim: não, ele conseguiu aquela vida, qualidade com Deus, porque ele era um super-herói. Ele não pecou. Ele é diferente de mim, eu sou carne, eu peco a todo momento. E aí eu acho que Jesus bem esperto, Deus bem esperto, falou assim: não, essa desculpa eles não vão usar não. Então o que ele fez? Todos os heróis da Bíblia eram assim como nós. Nós somos escolhidos por Deus. Nós somos separados desde o ventre da nossa mãe. Mas nós pecamos. Só que os heróis da Bíblia, por mais que eles pecaram, eles se deram por si que existia um Deus muito além de qualquer tipo de pecado que vinha atrapalhar a caminhada deles. E Sansão ele foi um cara assim que o bicho era muito doidento, porque na Bíblia o que diz é que Jesus se apossava dele, o Espírito de Deus se apossou de Sansão. Eu acho isso muito forte, porque não falava assim, Sansão fez isso e aquilo, não. O Espírito de Deus se apossava de Sansão. E aí sim, não era Sansão, era Deus. Mas aí no momento que só existia Sansão, ele esqueceu de Deus. Ele esqueceu de tudo que Deus já tinha proporcionado para ele. E ele pecou, ele caiu. E o inimigo, ele nos cega, ele nos tira tudo que a gente mais gosta, sabe? Ele nos traz coisas que alimentam a nossa carne e a gente aceita. E aí quando a gente está lá embaixo, já está quase indo, a gente lembra de Deus. Mas não pode ser assim, Ele nos criou. A gente tem que entender que Deus precisa ser lembrado todos os dias da nossa vida. Nós precisamos manter o nosso coração avivado. Nós precisamos manter isso. Porque senão o inimigo vai nos traçar. E como eu disse, às vezes não é nem ele, está de boa na dele, mas a gente vai ao encontro dele e ele não perde a oportunidade. Então, mas Deus, ele é tão lindo que Sansão, mesmo depois de ter errado, de ter pecado, ele, no ato da sua morte, Jesus foi com ele.
Jesus atendeu o pedido dele. E a Bíblia diz que ele matou mais pessoas no ato da sua morte do que todo o seu tempo com vida. Isso é claro que se você hoje quiser mudar a sua história, você pode, não tem nada que te impeça, porque o Todo-Poderoso está do seu lado para te levantar, para te erguer e te fazer crescer em graça e em conhecimento. A gente não pode desobedecer. Deus fala com a gente de diversas maneiras, mas aí a gente fica assim, não, tô ficando doido, entendeu? Não, foi Deus. E eu vou contar para vocês um testemunho que eu escutei de um pastor. E ele diz o seguinte: certo dia eu acordei antes do despertador, porque algo me incomodava bastante. E aí eu acordei assim meio desnorteado e eu escutava uma voz assim: ei filho, prega minha palavra. E ele, sem entender, ele pegou a Bíblia, foi pro banheiro e pregou mais ou menos uns 40 minutos pro espelho. Mas ele estava achando tudo aquilo muito estranho. Mas ainda assim ele pregou, porque ele não desobedeceu a voz de Deus. E no fim da ministração ele escutou uma nova voz, que era do Espírito Santo, e que falava assim: ei, faz um apelo. E aí ele ficou mais: puxa, eu estou ministrando pro espelho, eu vou ter que fazer um apelo. Mas ele não desobedeceu e ele fez o apelo. Existe alguém nessa manhã que queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Fechou a Bíblia e foi-se embora trabalhar. O dia passou, ele foi dormir e na manhã seguinte ele acordou com o mesmo pensamento: ei, prega a minha palavra. E ele já, dessa vez ele ficou de boa, foi lá, ministrou a palavra, mas dessa vez foi com mais autoridade. E ele falava bem da palavra de Deus. E aí, no final ele sentiu a mesma vontade que da manhã anterior. E ele fez o apelo: existe alguém nessa manhã que queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Fechou a Bíblia e foi trabalhar. No terceiro dia seguinte, ele também escutou essa voz. E ele já estava assim: Deus, me explica, por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que ministrar a palavra de Deus para um espelho, se eu sou pastor convertido, minha mulher é convertida, os meus filhos são convertidos? De tanto ouvir a tua palavra, eu acredito que até o meu cachorro já seja convertido, e o Senhor fica nessa. Mas não era a hora dele ter a resposta. Ele não escutou nada. Ele se calou, mesmo achando que estava ficando doidinho. Pegou a sua Bíblia e foi ministrar para o banheiro, o espelho. E lá se foi mais ou menos 40 minutos. Mas dessa vez, das 3 ministrações, essa foi a que mais mexeu com ele. Ele ficou muito emocionado e ele chorava. E a palavra falou com ele, porque ele não deu mais ideia se a mulher dele estava achando que ele estava ficando doido. Não. Ele de fato escutou a voz de Deus e fez o que ele precisava fazer. E ele chorando, no final da ministração, ele falou assim: ei, nessa manhã, existe alguém que queira aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? E ele não escutou nada. Fechou a Bíblia e foi trabalhar. 6 meses depois, a vizinha dele estava esperando ele sair da porta de casa. E quando ele saiu, eu disse: ei, pastor, vem cá, eu quero falar com o senhor, eu quero te agradecer, te convidar. Eu quero te convidar para o meu batismo. E ele falou assim: oxe. Primeiro ele estranhou, porque tinha muitos anos que eles eram vizinhos e nunca ela tinha pronunciado a palavra dele. E segundo, que ele indagou a ela: ei, mas você não era macumbeira? Aí ela falou assim: eu era macumbeira. Só que o senhor lembra que há 6 meses atrás o senhor ministrou 3 manhãs seguidas. A primeira manhã, pastor, olha, eu juro para o senhor, eu acordei com o som da tua voz e eu fiquei tão irritada com aquilo que a minha vontade era bater no teu portão e te xingar. Na segunda manhã,
eu escutei a tua palavra atentamente. Cada palavra tua entoava no meu ouvido. Pastor, mas a terceira vez, nossa, pastor, eu segurei as duas vezes. A primeira eu não dei ideia, a segunda eu me balancei, mas na hora do apelo eu falei, não é pra mim. Mas a terceira, pastor, na hora que o Senhor fez o apelo, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. E agora eu estou lhe convidando, porque o Senhor é o autor de tudo isso. Graças a Deus. Depois daquele dia, eu me livrei de todo o mal, eu me livrei de tudo que me cercava. Eu procurei uma igreja. Eu frequentei essa igreja, estou frequentando. E domingo é o meu batismo. Eu quero muito que o Senhor vá. Aquele pastor, ele ficou sem palavras. Porque naquele ato ele perguntou para Deus, mas não era o momento. Não era o momento. Depois de 6 meses, ele entendeu o que era aquelas pregações para o espelho. Não era para o espelho. Ele precisava salvar uma vida. E a gente tem a oportunidade de salvar uma vida todos os dias. Às vezes até mais. Mas a gente se cala. A gente acha que é bobeira. A gente acha que é loucura da nossa cabeça. Mas não é assim. É Deus. Obedeça. Se mantenha avivado. Nós precisamos de um coração avivado. Amém. Repitam comigo. Para que Deus permaneça vivo em mim, eu preciso ser obediente. O segundo ponto, para que a gente mantenha um coração avivado em Deus, nós precisamos ter um coração abrasado. E agora eu queria perguntar para vocês, quem daqui já foi para o coração abrasado? Me conta o coração abrasado. Eu fui. E eu digo com toda certeza para vocês que dos meus 21 anos de idade não houve nada mais impactante do que aquele lugar. Porque ali acende em nós o que não acende em nenhum outro lugar. Porque a gente dá espaço para Deus falar. Obrigado ou não, mas a gente dá espaço. E Deus fala. E Deus trabalha. E Ele vai mudando o nosso ser. E Ele acende em nós uma chama. Uma chama essa que não pode se apagar. E eu vejo nossa vida como uma fogueira. Para que a fogueira permaneça em brasas quentes, ela precisa de quê? Pode responder, que vocês sabem. Amém. A mesma forma é a nossa vida espiritual. Para que eu me mantenha avivada, eu preciso me alimentar da palavra. Eu preciso vigiar. Eu preciso tomar cuidado. Eu preciso ter a consciência que eu não estou consolidado e nem forte o suficiente para me manter sozinho. Porque aí o Deus que outrora era tudo em minha vida, talvez não seja mais nada. Porque nós não somos nada. E nós precisamos das pessoas. As pessoas, elas são enviadas por Deus. E quando a gente começa a ter um conhecimento, a gente vai entender o que é de Deus e o que não é. O que não for, sai fora. O que for, acolhe. Talvez de 10 palavras, 8 sirvam para você. Guarde aquelas 8. As 2. Mas guarde. Porque Deus fala com você. E nessa noite, o avivamento que eu vim pregar para vocês, que Deus falou no meu coração, não é o que está narrado em Atos 12 e que a gente vai falar em línguas. Pode falar, é massa, é legal, mas não foi isso que Deus falou no meu coração. O que Ele falou é que nós precisamos de um Deus vivo em nossos corações, que nós lembremos dele todos os dias da nossa vida, e que a cada passo que a gente vier a dar, que a gente pense, compensar dele. Será que tá legal? E se houver dúvida, não faça. Não faça. Porque, para mim, eu tenho um pastor que eu tenho um professor que ele fala assim: quando você reduz, você erra. Então não vai achar que está certo porque está errado. Então não faça. E eu não sei se alguém aqui já fez, mas vocês já tentaram acender uma fogueira, tacar um balde de água nela, apagar com todo o fogo e depois reacender uma fogueira naquelas mesmas lenhas ali?
eu acho que vai dar ruim. E a probabilidade de não pegar nem fogo é grande. E aí a gente cai, porque a gente acha autossuficiente para se manter firme, mas a gente não faz o que é necessário. E aí a gente apaga, a gente estaciona. E vai ficar difícil, porque aí o inimigo ele vai ter mais poder sobre a nossa vida. E vai ficar muito difícil mesmo. Então o conselho que eu dou para mim e para vocês é que nós jamais deixemos a chama do Espírito Santo apagar no nosso coração. Porque fica mais fácil, com Deus fica tudo mais fácil, fica tudo mais limpo. E naquele encontro do coração abrasado, eu prometi a mim mesma que eu não ia jamais deixar Deus morrer em mim. Ele precisava se manter vivo. Eu precisava fazer com que ele se mantivesse vivo. Então, por mais que eu esteja num momento difícil e que eu não tenha lenha para colocar, mas eu vou procurar folha, eu vou procurar graveto, eu vou procurar o que for. Para você não seja nada. Talvez não seja nada, mas para Deus é tudo. A sua força de vontade, o seu esforço conta muito para o Senhor. Amém. E eu vou contar aqui uma uma pesquisa que o Christopher contou na administração dele, que chama Teoria das Janelas Quebradas. E lá nos Estados Unidos, um edifício, quando ele fica abandonado, eu vou usar as mesmas palavras que o Christopher, né? Um edifício, quando fica abandonado, por alguns dias você vai lá e está tudo destruído. E aí, 2 homens acharam aquilo ali interessante. E eles foram tirar as provas dos nós. Eles pegaram um carro, levaram para um bairro de classe média dos Estados Unidos, intacto. E eles ficaram observando aquele carro. E aquele carro, ninguém mexeu. Ninguém mexeu. Dias depois, naquele mesmo local, eles colocaram o mesmo carro, mas eles quebraram um pedacinho da janela. E aí eles saíram fora. Horas depois estava tudo destruído. E o inimigo, ele faz assim na nossa vida. Porque ele entende, assim como lá as pessoas entendem que se eu deixo como está, quebrado como está, se eu não vou arrumar, não tem autoridade sobre aquele lugar. E nossa vida espiritual é da mesma forma. O inimigo entende que se eu quebro uma janela e eu não dou a mínima, ele entende que eu sou dele. E ele vai tomar tudo que eu tenho, ele vai tirar proveito daquilo, ele vai me deixar sem nada. Então, se na administração do Cristo, por um motivo ou outro, você não fez, Deus te deu uma nova chance para você consertar todas as janelas quebradas na sua vida. E se apresentar limpo diante de Deus e mostrar autoridade sobre este templo, E quando eu digo templo, eu digo você, a sua casa, o seu corpo, a sua igreja. Conserte as janelas. Não deixa nada para amanhã não, porque amanhã a Deus pertence. E não está na Bíblia o que vai ter amanhã não. Então, se liga. Repitam comigo. Para que Deus permaneça vivo em mim, eu preciso de um coração abrasado. E o terceiro ponto, para que a gente se mantenha avivado, nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor. E eu vou começar com uma história que eu mandei no grupo, mas por ser grande, eu acredito que poucos leram. E é uma história de uma menina dos Estados Unidos. Ela foi presa. Prisão perpétua, foi um crime grave. E aí, ela bolou um plano e começou uma amizade com um dos guardas. Uma amizade muito forte, a ponto dela confiar nele e ele confiar nela. E aí, quando essa confiança foi consolidada, ela expôs para ele o plano que ela tinha. E ela falou assim: olha, aqui o sistema da prisão é assim: quando morre alguém, eles colocam no caixote e levam embora em terra, né? Ele é
Pois bem, a gente vai esperar alguém morrer. Quando morrer, eu vou até lá. Eu vou me esconder no caixote. E pelos meus cálculos, eu tenho até o fim da tarde de ar para você vir me tirar de lá. Beleza? Beleza. Passou um tempo. E para eles descobrir que alguém morreu, tocaram um sino para toda a prisão. Então, depois de um tempo, esse sino tocou. E ela não pensou duas vezes. Colocou logo o seu plano em prática. E onde ficava o caixote era um lugar escuro. E ela foi e se escondeu debaixo daquele corpo. E colocaram a tampa naquele caixote e começaram a pregar. E a cada pregada era a sensação de liberdade que ela tinha. E levaram na carroça para um lugar um pouco distante da prisão, esse caixote. E quando começaram a enterrar aquele caixote, a cada pá de terra colocada naquele lugar, naquele buraco, era um alívio que ela sentia, porque ela já sentia um ar de liberdade. Ela sabia que o cara ia buscar ela, né? E quando ela escutou o barulho da carroça indo embora, essa menina soltou uma gargalhada tão grande. Nossa, eu consegui. E ela entrou em um momento de êxtase, sabe? E quando aquilo passou, ela lembrou que tinha um morto ali. E aí ela pensou, não, eu vou ver, né? Conhecer todo mundo da prisão, foi ver quem era. E ela tinha um fósforo. E ela acendeu esse fósforo. E quando ela clareou esse fósforo no rosto do morto, era o guarda que ia salvar ela. E ela morreu asfixiada. E dessa história toda, o que eu quero falar para vocês é que quando a gente deposita a nossa confiança em pessoas erradas, vai dar ruim. A probabilidade da gente sair machucado daquela experiência é muito grande. Agora, quando a gente deposita a nossa confiança em Deus Pai, quando a gente se sente dependente, quando a gente pergunta se dá certo, quando a gente tenta fazer o certo, vai dar bom. Porque é com Deus. E com Deus vai além de tudo e de todos. Então não tem erro. Permaneça com a sua confiança em Cristo. Permaneça com a sua confiança em Deus. Não deixa nada te tirar do caminho. Não deixa nada te atrapalhar. E se por acaso tem alguma coisa que te atrapalhe, não sei, talvez seja uma dependência secular, celular, teu marido, tua esposa, o futebol, o Pokémon Go, eu não sei. Mas se existe alguma coisa que te atrapalhe e que talvez te faça cair lá na frente, tire do caminho e coloque quem de fato precisa estar em primeiro lugar, que é Jesus Cristo. O que um dependente de algo faz? É todos os dias. A gente busca Deus todos os dias. Dia corrido, né? Passa batido. Mas não pode ser assim. A gente tem que dar um jeito. Porque o tempo quem deu foi Ele. Se eu tenho um trabalho, quem deu foi Ele. Se eu tenho a minha vida, quem deu foi Ele. E por que eu esqueço dele? É muito injusto. Ele paga um preço tão alto por nós. E às vezes a gente não tira movimentos com Ele. E para que a gente se mantenha avivado, é necessário que a gente lembre de Deus todos os dias. É necessário que a gente tenha uma dependência nele. E Deus, Ele não é invasivo não. Deus, Ele é tipo um psicólogo. Só que a diferença é que vocês já ouviram ou já viram algum psicólogo bater na sua porta? Eu não. Mas existem vários. Só que quando a gente vai até Ele, a gente conta os nossos problemas, Ele traz uma solução. Assim é Deus. Só que aí, Deus, Ele não precisa... Deus, o psicólogo, Ele só vai saber da tua vida quando você falar, né? Até então Ele não sabia nada. Mas Deus te criou, Ele sabe todas as coisas da tua vida. Mas isso não te dá o direito de se calar até Ele. Porque Ele precisa ouvir da tua boca o que você precisa renunciar. O que você precisa parar de fazer. O que você precisa para se manter avivado. Ele precisa que você fale. Porque Ele não é invasor. Ele não vai tomar conta da tua vida. Ele não vai ser um vizinho fofoqueiro. Ele não vai ser. Ele é alguém para te alicerçar em toda a tua vida. Mas você precisa contar para Ele o que te aflige. Você precisa se abrir com Ele. Às vezes a gente se abre com pessoas tão erradas.
a gente acha que está certo, mas ao nosso deitar, ou no meu trabalho eu penso muito, porque dá para pensar, dá para fazer o trabalho e pensar, então eu penso muito. E eu converso com Deus, sabe? E você não fica com medo de não ter resposta, vai ter resposta. Talvez não na hora que você queira, mas vai ter resposta. Então fale com Deus, converse com Ele, faça dele o teu melhor amigo. Não procure outros, faça dele o teu melhor amigo, que Ele vai te abençoar em todas as coisas. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E para que a gente seja cheio do Espírito Santo, a gente precisa se esvaziar de tudo aquilo que não é dele. E existem pessoas que não enxergam o que está errado, mas a maior parte das pessoas enxergam isso. Então examine-se. E eu conversando com uma menina na faculdade, ela falou assim, eu escutei não sei da onde, que o pastor não sei da onde falou que apontar, julgar é muito fácil, mas quando eu preciso me examinar e ver o que eu estou fazendo de errado, eu fujo. Porque para falar, a gente fala tanta asneira, a gente julga tão fácil e tão rápido. Às vezes não era nem aquilo, mas a nossa cabeça já vai direitinho. Então, deixa Deus ser mais na tua vida. Se esvazie de si, se examine. Se há algo que não está correto, corrija, porque o tempo está curto. A nossa vida é bem curtinha, a eternidade é longa. Será que a gente vai perder toda a eternidade? Por uma bobeira que é vida? A gente acha que a vida é tudo, a vida não é nada. E a gente perde ela com facilidade tremenda. É muito rápido para perder ela. E já é. Não tem mais o que fazer. Morreu, já era. Faça enquanto você está vivo. Examine-se enquanto você está vivo. Corrija, procure a Deus. Procure a Deus. Ele está do teu lado, Ele quer o teu bem, Ele quer cuidar da tua casa, da tua família, Ele quer tirar toda a tua tristeza. Confia nele. Repitam comigo. Para que Deus permaneça vivo em mim, eu preciso ser totalmente dependente de Deus. Fechem os olhos, por favor. E eu peço que agora, nesse louvor, se por acaso vocês souberem essa música, vocês cantem ela. Mas vocês cantem com uma verdade como nunca houve antes. E que vocês, nesse momento, vocês reflitam também. Será que está certo? Será que eu posso melhorar em algo? E se eu puder melhorar em algo, eu vou melhorar. Mas não vai ser amanhã não, vai ser agora. Vai ser agora, porque o Deus quer agora. Ele quer mudar a tua história agora. Então seja dependente dele. Seja obediente a ele. Ele tem um coração abrasado. Que o nosso Deus, ele permaneça firme em nós. Independente das circunstâncias. Independente do que vier a acontecer. Nunca esqueça que Deus é Deus e Ele é mais. Ele é mais do que tudo que pode acontecer na tua vida. Ele é a tua fortaleza. Ele é o que você precisa. Confia nele. Louvar-te bem mais do que eu mereço, adorar-te mais profundo do que eu pensei, servir-te a tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti
vocês uma despedida que eu tive com ela. Eu tive o privilégio de ter uma despedida com ela. Quando ela foi internada, eu fui todos os domingos lá, ou sábados, dependendo do meu horário de trabalho. Eu fui todos, eu não faltei nenhum, não faltei. E teve um desses que ela me pediu uma foto com ela. E eu tirei essa foto e ela falou assim, olha, ela não falou, porque pra quem não sabe, ela faleceu de câncer e desde que ela descobriu que fez a cirurgia, ela não fala mais, então tudo ela escrevia. E ela escreveu pra mim, da próxima vez você traz essa foto revelada, porque eu quero colocar na agenda. Uma agenda que o Alex comprou para servir de diário, mas aí ela era tão top que ela usou essas fotos com o interesse de colocar na agenda, mas não era, ela sabia que ela estava indo. Aquilo ali era uma forma da gente ter uma lembrança dela, e ela ainda pensou na gente, sabe? Ela pensou na gente. E aí, domingo se passou. Na segunda-feira, no horário de almoço, eu fui lá revelar essa foto. E eu precisava ir o quanto antes, a cada dia ela piorava mais. E aí, eu falei pra minha mãe, na quarta-feira, no horário de troca, de visita, eu vou faltar à faculdade e eu vou lá. E aí eu não contei pro meu pai, porque talvez ele fosse contra, mas eu ia. E eu fui. E aí eu cheguei lá, foi o melhor dia que eu tive com ela. Ela estava alegre, ela estava disposta. E a gente conversou. E quando eu cheguei, a mãe dela já saiu dizendo que precisava fazer as ligações. Eu, beleza. Ela foi-se embora. E eu fiquei mais atamada. E eu fiz ela sorrir. Por mais que fosse difícil, eu fiz ela sorrir. Eu me diverti com ela. Eu zoei da mãe dela com ela. Foi muito legal. E aí, nesse domingo da foto, a Milena, irmã dela, chegou com um monte de carta. Um monte de carta. E ela falou assim, as cartas eram da família dela. E ela falou assim, Stephanie, você quer fazer uma carta? Eu quero, claro que eu quero. E eu lá, olhando pra ela, escrevendo a carta. E a gente deixou a intenção de que ela lesse. Mas ela estava tão vizinha que ela não leu. E na quarta-feira, a primeira coisa que eu perguntei foi assim, Tamara, você leu as cartas? Você leu a minha carta? Aí ela, caramba, cara. Aí eu falei assim, você leu as cartas do pessoal? Você tá demais, e todo mundo fez carta pra você e você não leu nenhuma. Aí eu falei, você quer que eu leia pra você? Todas. Aí ela falou assim, ela não falou, ela escreveu. Ela falou assim, olha, toda hora eu apago. Então não tem como eu ler. E também se você for ler pra mim, eu não vou prestar atenção, porque eu apago. Eu falei, não, então já é, eu não vou perder tempo não. Eu vou ler a minha carta pra você. E eu vou esperar. Quando você pagar. E ela fez assim. Ela escreveu pra mim e falou assim, eu apago. Aí ela... E eu disse, quando você apagar, eu calo. Quando você acordar, eu continuo. E ela fez beleza. E aí eu comecei a ler. Para tomar princesa do Senhor. Minha querida, só quero agradecer por tudo que me ensinaste. Com esse testemunho lindo. Nunca vi ninguém com tamanha fé, vontade de melhorar. Sempre digo, nem éramos tão próximos assim. Mas o amor, o carinho que sinto por você é indescritível. Eu pesquisei se tinha algo que eu pudesse fazer para aliviar a tua dor. Se eu poderia doar algum tipo de órgão, alguma célula, alguma medula. Mas infelizmente não posso.
dele. E mesmo que não entendamos, o melhor ainda está por vir. E eu lembro essa carta para ela, ela pagou umas 3 vezes. E eu calei as 3 vezes. Obrigada por ser esse exemplo de vida que me motiva a melhorar num ponto bem difícil. Sou meio bruta, mas em você eu encontrei um lado meu solidário, carinhoso, cuidadoso, e é esse lado que Deus queria me mostrar. Através de você pude perceber que eu sou capaz de amar. Meu sentimento por ti é o mais lindo, puro, verdadeiro e sim, único. De sua grande nova amiga, Stephanie Amaral. E ela estava bem fraquinha. Foi o que mais me tocou. Porque quando eu calei a boca, ela foi levantando as mãos dela e ela me aplaudiu. E eu entendi que aquilo era recíproco. O mesmo sentimento que eu tinha por ela, ela tinha por mim. Por mais que fosse num tão curto prazo, a gente não era próximo. Não era próximo, mas Deus nos uniu e foi algo tão lindo. E quando ela me aplaudiu, eu falei assim: é verdade tudo que eu escrevi. Eu pesquisei sim, eu queria fazer algo para tirar a tua dor, para te livrar. Eu queria, mas eu não posso. E ela, com seu puro amor, ela levantou da cama. Ela estava deitada, ela levantou e ela me abraçou para me confortar. Ela era doente. Eu fui confortada por Deus. Era uma pessoa assim que ela nunca errou, não, ela errou, ela era ser humano, mas ela se colocou à disposição e Deus trabalhou na vida dela. E através da vida dela, ela mudou a minha vida. E eu lembro dela todos os dias, eu vou lembrar sempre, porque ela está viva dentro de mim. E toda essa despedida que eu quis contar para vocês é para dizer que Deus precisa se permanecer vivo dentro de nós. Ele precisa. Ela vive em mim. Deus vive em mim. Eles só vão morrer no dia que eu deixar. E eu não vou deixar. Então não deixa Deus morrer, não. Ele quer o teu melhor. Ele quer cuidar de você. Ele quer sarar a tua alma. Ele quer te livrar do mal, do inferno, dessa vida de atrocidades. Se coloca na posição de servo e o mais ele fará. É só isso. Eu acredito que todos nós recebemos da parte de Deus. E eu quero fazer um marco profético sobre a sua vida. Nós somos ministrados sobre avivamento, sobre a eternidade. E é o que nós devemos nos preocupar mesmo. Eu quero te convidar a dar um passo a mais. Talvez você que esteja aqui não tenha tido a devida reconciliação com o Senhor. Ou talvez você nunca tenha aceitado Ele. Mas você está aqui hoje e isso é uma grande oportunidade para você. Então eu te convido a aceitar Jesus enquanto nós vamos ministrar esse ano. Talvez você tenha desanimado na caminhada. Sabe, talvez você tenha parado no meio do caminho, mas o Senhor te trouxe aqui essa noite para te avivar. Avivar é trazer aquilo que estava morto à vida. E Deus é vida, Ele é vida. Tem um hino que diz que para nós entrarmos diante dele, nós temos que tirar a ansiedade. Se você quiser
quiser aceitar esse ato profético na sua vida, e se você quiser fazer isso de fato agora, eu te convido a tirar os teus sapatos. Você não é obrigado, é só se você quiser. Se você não quiser, você pode permanecer como você está. As coisas de Deus são loucuras, mas eu te convido agora a entrar em outra dimensão. Eu te convido a dar um passo diante dele, meu irmão. Eu te convido a despojar de tudo. Eu te convido a entrar. Vamos entrar. Ele te convida como um bom pai e te diz: filho, vem, vem. Você não está aqui por acaso. Você não veio por acaso. Aleluia. Ele sempre tem cuidado de vós. Agora qual o seu passo? A tua direção. Oh, aleluia. Nós não sabemos o dia de amanhã. Agora é o teu momento. Você que está aqui, que não aceitou Jesus até hoje, enquanto nós estivermos louvando aqui, você vai entregar a sua vida a Ele, amém? Se você estava capenga, desanimado, enquanto nós estivermos louvando aqui, você também vai se reconciliar com Ele. E se você está feliz com Ele, aleluia, você vai cantar esse hino com maior força que você já teve. Toda a igreja do Senhor te convida a louvá-lo em nome de Jesus. Aleluia. Vai, a igreja. Toda a igreja.
atenção, igreja. Isso que você louvou agora não pode ser só hoje. Não pode ser só esse momento, você está me ouvindo? Todos os dias diante do Senhor você vai tirar as suas sandálias. Todos os dias você vai se apresentar diante dele e vai: Senhor, eu vim aqui para te ver hoje. Todos os dias você não vai deixar a chama se apagar sobre você. Você está me ouvindo? Todos os dias. Talvez você ache muito preocupado de Deus te aceitar. Mas Deus te quer como você está. E depois Ele vai transformar, diz glória a Deus. Você que está aqui nos visitando, você que aceitou Jesus, depois do culto, você pode nos procurar. Você que reconciliou com o Senhor, você vai dizer palavras de amor a Ele. Você que está aqui e se encontra bem com Cristo, você vai agradecer a Ele enquanto nós vamos orar agora. Toda a igreja do Senhor Jesus, feche os seus olhos agora. Incline a sua cabeça. Pai, como o bom do Senhor é ouvir a tua voz. Tu fala em nosso meio, Senhor. E falou, Senhor, para nos avivar, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão em nosso meio, que puderam receber da parte de Ti esta palavra abençoada. Tenho certeza, Senhor, como impactou a minha vida, impactou a vida da tua igreja. Tem pessoas aqui, Senhor, reconciliando contigo agora. Agora são as suas palavras de amor. Diz: Jesus, eu te amo. Eu te amo. Jesus, eu te amo, eu te amo. Eu me perdi, mas eu te amo. Diz: eu estava longe, mas eu te amo. Eu te amo. Eu estava perdido, mas eu te amo. Diz palavras de amor, você que está se reconciliando com Ele. Aleluia. Aleluia. E você, meu amado, que está bem com Ele, você vai dizer: obrigado, Jesus. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado porque ainda, Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Obrigado por ter me dado a chance da eternidade. Você pode dizer amém. Você pode aplaudir. Pode. Eu te convido a sentar. Os meninos me incumbiram de duas coisas antes de nós terminarmos. Uma é um sorteio de um CD para quem esteve ontem no culto da teia. E eu já fiquei mestre agora em fazer sorteios, né? Então tem os nomes aqui relacionados, quem estava na igreja ontem, quem não estava, como eu sempre digo, perde. E hoje vai perder mais uma vez, que é um CD do ministério que estava louvando sobre nós. Amém? Então eu mesmo vou pegar o nome aqui. Segredinho. Que legal. Vocês querem saber quem ganhou? Tem gente que vai ficar muito feliz por ele ter ganhado. Quem estava nos visitando ontem e que vai ter a honra de do Cristo levar para casa o CD é o Aleph. Palmas para Jesus, amém? E o Cristo disse que o Aleph é o nome dele, né? Deus abençoe. Nesse momento, meu amado, nós iremos ofertar ao Senhor.